Estamos aqui já com o Sérgio Amadeu. Tudo bom, Serginho? Opa, tudo bem? Aí, Yuri, a Zenha, um prazer estar aqui com vocês. A Sinara também voltou. Ela Ô, voltou. Serginho, eu só voltei para dar tchau porque eu tenho uma consulta com o dentista agora. Fiquem Ah, aí, vocês, legal. tá? Gente, eu volto mais tarde no Brocou. Tchau! Valeu. Obrigado. Nossa, estão fazendo uma reforma aqui no meu prédio. Tomara que vocês não estejam ouvindo. Não, só no fundinho, mas não está atrapalhando. Ainda bem, porque eu estou sem fone de ouvido aqui. Ô, Serginho. Sérgio. Ah, não. Começa aí, Azenha. Ó, tem um Diga gato aí. guiando, mas não é na sua casa, é o gato dele. Ô, Sérgio, vamos começar com a notícia principal do dia, vai repercutir essa ação da Polícia Federal contra o Jacques Wagner. Fale um pouquinho o que você acha que... Porque vai ser muito usado em rede social, então você acha que vai ter algum impacto eleitoral? Estão falando muito dessa apreensão de $49 mil no endereço do Jacques Wagner. Estão fazendo aquele auê. Então, Azenha, eu acho que essa operação ela vem. Não que ela não tenha fundamento, não é isso. Mas ela é feita no momento político para poder para retomar aquela ideia que vocês devem ter visto que os bolsonaristas todos falaram: não, o Master envolve todo mundo. Então, aí envolve todos, sem exceção. E, na verdade, não envolve. Não envolve o Haddad, não envolve o Lula, não envolve nem o atual presidente do Banco Central, não envolve uma parte considerável da própria classe dominante, não envolve, mas envolve toda a extrema-direita, não sei se toda, Zenha, mas envolve, né, boa parte ou quase a totalidade das suas lideranças políticas mais relevantes, né? Incluindo a família Bolsonaro, incluindo o Nicolas Ferreira, incluindo alguns pastores aí, incluindo os grandes líderes do PP, do PL, etc. O fato do Jacques Wagner estar dentro desse contato mostra, por exemplo, uma certa um problema bem grave que eu tenho visto aí, a Zenha e Yuri, com os nossos companheiros, né, de centro-esquerda, assim. Existem limites aí, né? Quer dizer, não é o fato de conversar se reunir com o Vorcaro. Isso aí, muitas vezes você se reúne e você nem sabe qual é a dimensão do problema. O problema não é reunir, o problema são os elementos, os favores que se prestou, se é que eles existem, entendeu? E isso começa vai ser usado para falar o seguinte: olha, todo mundo está envolvido. E, na verdade, não está. E aí que vai ser um jogo de narrativa, na verdade, um jogo onde eles vão hiperdimensionar o papel do Jacques Wagner e de outros dentro desse espectro aqui e vão querer mostrar que a Faria Lima domina todo mundo e tal, e que eu quero dizer que não é verdade. Esse que é o problema. Mas, infelizmente, nós estamos... vamos ter que criar um debate, vamos ter que responder a isso, vamos ter que mostrar até onde isso vai, e é isso é feito no momento para tentar retomar a força do Flávio Bolsonaro, retomar a força da extrema-direita, que de fato ficou um pouco abalada, e que a Copa do Mundo já tinha dado uma atenuada, porque todo mundo vai prestar atenção nos jogos, né, cara? Isso, eu sei que o Brasil está numa situação ruim, mas é aquilo, futebol, e aí já tinha dado uma atenuada. Mas essa questão vai ser alardeada muito, muito mesmo. É complicadíssimo isso.
Olha só, Serginho, antes de eu te fazer a pergunta, deixa eu só fazer a leitura aqui dos superchats. A Lourdes Machado falando, gente, o povo pode nos surpreender, não dê como líquido e certa a vitória. Os canalhas inventaram um atentado fake para o próprio pai fazer algo. A Lula é, enfim, pior para eles. E ela reclamando aqui. Yuri, vai viagem, você não lê os chats? Não, eu leio sim, desculpa, Lourdes, é que hoje está corrido. Mas eu aproveito a pergunta, a mensagem dela para fazer a seguinte pergunta, Serginho. Hoje a gente comentou aqui no 11h30 as declarações do Trump sobre o Bolsonaro Júnior, né? Que ele não sabia exatamente quem que era, mas ele citou o caso do Eduardo. E os bolsonaristas seguem apostando nessa intervenção divina, que é, no caso, estadunidense. Ao mesmo tempo, me parece que esse não tem sido um fato capaz de produzir algum efeito para a conquista destes votos, da diferença entre o Flávio e o Lula. Você acha que vai ter um redesenho de rota ou que eles não conseguem? Eles têm que apelar realmente para os Estados Unidos para fazer uma tentativa de crescimento nessas eleições? Tá mutado, Sérgio. Primeiro que os Estados Unidos já está interferindo nessas eleições e vai interferir de maneira mais brutal, mais... não dá para saber, é uma operação política e geopolítica, vai envolver o Departamento de Estado americano, que tem o Marco Rubio, que já declarou, não sei se vocês estão percebendo, eles estão na estratégia, por via das dúvidas, de já começar a colocar o Brasil na rota de países não responsáveis, território terrorista, né? Por quê? Porque eles não podem invadir o Brasil do dia para a noite. Não dá. Cara, isso seria tão assim brutal quanto anexar o Canadá ou quanto invadir a Groenlândia. Não dá, porque é uma coisa que ia pegar. Nem o Japão, que em geral se alia automaticamente com os Estados Unidos, iria se aliar. Não tem condição. Então, eles precisam criar essa onda, né? E eles vão começar a criar, você vai ver, vai começar a aparecer filme com terrorista operando no Brasil, Hollywood vai ser acionada uma série de histórias espetaculares. Tudo isso eles vão produzir o que eles chamam atualmente de guerra cognitiva, que é desinformação em massa, né? Eles vão começar a trabalhar, mas eles trabalham com o controle dos sistemas algorítmicos nas eleições. Eles vão trabalhar para elevar, né, a presença da extrema-direita, eles vão fazer isso e nós não vamos ter como ver isso. Isso é invisível, a gestão disso nas redes sociais. Mas, além disso, tem um problema, né? Eu acho que essa coisa do Eduardo não está pegando bem e nós estamos usando mal. Você deve ter reparado que toda essa ação nefasta do Trump para mostrar um poderio mundial, que ele está operando, inclusive, na Copa do Mundo, tá pegando mal para caramba para ele. Tá pegando muito mal. Então, ninguém gosta de traidor, gente. Porque se você contrata, Yuri, um traidor, pode saber que ele vai te trair também. Então, o Eduardinho é um traidor do Brasil. O Eduardinho, tudo bem, você tem uma parte do eleitorado, eu não sei estimar quanto ela é, eu, infelizmente, acho que ela é grande, ela ultrapassa 20%, que são os caras que batem continência para pneu. Esses caras, não adianta, eles vão estar bombando com o Flávio, vão falar que o chocolate do Flávio, as pessoas compravam todo mês, por isso que tinha depósitos, era uma compra de pessoas... os caras vão inventar história para justificar toda
a picaretagem do Bolsonaro e da extrema-direita, de uma classe dominante de gangsters, que, aliás, a extrema-direita, no afã de obter mais lucros, porque vocês devem ter acompanhado, do ponto de vista econômico, desde o fim do estado de bem-estar social, as taxas de lucro nunca foram do jeito que eles queriam. Por quê? Porque, obviamente, todo o sistema de consumo foi afetado pelo empobrecimento da população. Aí o que acontece? Esses caras, eles tentam especular, então o capital financeiro ganha muita força, né? Você teve a crise de 2008, mas no fundo, esses caras, além deles apostarem nas big techs, nos controles de informação, na financiarização, eles romperam com a democracia, cara. Eles são gangsters. Então, por exemplo, fala assim, o PCC está na Faria Lima. Não, a Faria Lima cooptou o PCC. Cooptou trouxe para lá. Não foi o PCC, que o PCC tem outras operações. Né? Você vê, eles trouxeram, porque é uma classe dominante que tá rompendo com os primórdios da democracia, com as bases. E os americanos, para fora dos Estados Unidos, nunca tiveram uma classe dominante que tenha dó ou respeito a qualquer coisa. Nós sabemos, é só olhar o número de intervenções. É um assambarcador de riqueza no mundo. Né? A gente fala assim, não, o período de expoliação mais dura que o Marx, por exemplo, relatou no Capital, né, dos cercamentos, acabou, agora o capital faz só pela extração de mais-valia. Tal. Não. O capital, ele nunca parou, principalmente o imperialismo americano, nunca parou da rapinagem. São ladrões, é uma classe dominante de ladrões. Você vê, para o cara, olha só, gente, para o cara, o Marco Rubio, eu vi a semana passada, se eu não me engano, ele reafirmou, nós temos uma conta de petróleo da Venezuela, o dinheiro que a gente vende, a gente põe, uma conta administrada por nós. Ao mesmo tempo que a família Trump está começando a entrar em negócios de operações petroleiras para ganhar um monte de grana, ele ganhou um monte de grana. O patrimônio do Trump se agigantou. Imagine se um presidente da República tivesse operações como ele faz aqui no Brasil, estava um escândalo. Mas lá nos Estados Unidos é legal. A classe dominante americana é uma classe de rapinagem. E isso está ficando evidente com a aproximação, isso que eu nomeio o que nós estamos vivendo, um período tecnofascista. Eles se operam por essas grandes corporações, principalmente corporações tecnológicas, que não são as velhas empresas de petróleo, não são. Eu quero dizer o seguinte, o Grupo Meta, se quiser, manda uma mensagem agora para 3 bilhões de pessoas no planeta. Que empresa entra na casa de todo mundo, porque o aparelho celular se popularizou, as pessoas estão quase em tempo real. Eu sei que tem diferenças, assimetrias brutais, mas veja, o poder de interferência que essas empresas têm, elas estão no contexto do imperialismo, desse imperialismo tech, high-tech, dessa ação que eu chamo tecnofascista, e que, infelizmente, ela é organizada. O Brasil tem uma eleição próxima com a eleição o meio termo ali dos Estados Unidos, as eleições parlamentares, né? Nós estamos ali meio próximos, mas eu duvido que eles não vão atuar como uma estratégia importante, interferir na eleição do Brasil, e eles estão dando sinais que vão fazer isso forte. Agora, mandar soldado, Yuri, com graxa na cara e descer no Rio de Janeiro, eu acho que não. Isso, até porque pode ser um fracasso a operação militar. Viu? Eles têm que tomar... O Irã mostrou para eles que eles não são tudo isso, não, né?
Yuri, eu queria pedir a você, que é o encarregado, um corte desta fala do Serginho e um corte mais cedo da fala da Sinara sobre a intervenção americana. Porque depois das falas do Lula ontem, o Lula parece que, o governo brasileiro parece que se deu conta do que vai acontecer, porque o Lula foi muito duro ontem. Então, se você puder, Yuri, anotar aí, trazer aquela fala da Sinara e esta fala aqui do Serginho, que são muito importantes. Sérgio, eu vou trocar de um lado para o outro. Tá? Vamos lá. Vou dar aquela... Olha, o nosso colega Plínio Teodoro colocou agora esta postagem do Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, nessa postagem, está jogando tudo para que a vice do irmão dele, o Flávio, seja a deputada a Júlia Zanatta, lá de Santa Catarina. Qual é o argumento dele? O Jair Bolsonaro, em 2022, conseguiu reduzir a diferença no Nordeste para o Lula. Mas nos seus redutos tradicionais, como Santa Catarina, a esquerda avançou. Então, vamos botar a Júlia Zanatta, não vamos botar moderado, vamos botar alguém que seja bem radical para a gente aumentar a nossa diferença em Santa Catarina, por exemplo, ou no sul do Brasil. Faz sentido ou ele só está querendo fazer isso para tentar eleger o irmão senador lá? Eu acho que não faz sentido nenhum o que ele falou. O que você acha como analista político? Eu acho que é assim, ele reforçar Santa Catarina é um equívoco, né? É tipo pão com pão, né? Porque por mais que ele... aonde que ele tem que avançar? Ele tem que avançar nos lugares onde tem o chamado eleitorado em disputa, que não são aqueles da extrema-direita ou da direita mais conservadora, que tende a apoiar a extrema-direita. Então, Santa Catarina, do ponto de vista de reforço para ter uma jogada dessa, não é bom. Por exemplo, o Lula, quando veio na última eleição, porque o Alckmin era uma candidatura correta nesse aspecto do jogo político, né? Independente de falar, foi bom, se não foi. Cara, eu não vou entrar nesse mérito. Eu só digo assim, nesse cálculo, seguindo a lógica do Eduardo, ele tem que pôr uma outra pessoa de outro lugar, mas não uma pessoa que é vamos falar, do core do neofascismo. Ele tá pegando um larápio, que é o irmão dele, bom, exceto se ele tá achando que o irmão dele é meio, né, tem que reforçar a extrema-direita. Na verdade, tem coisas aí, Azenha, que a gente não sabe o que é. Eles jogam muito no fortalecimento dos negócios da família, né? Eu acho que talvez aí tenha uma explicação que eu não sei. Mas o Santa Catarina, porra, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o resultado do processo sobre aqueles adolescentes criminosos que mataram, torturaram o cão, o cãozinho lá em Santa Catarina, em Florianópolis? Ninguém sabe. Deu absolvição. Deu absolvição. Então, veja que situação, Azen, é um Estado está completamente dominado pela extrema-direita, um Estado assim, infelizmente, tem oposição, tem gente boa, mas, cara, eles têm uma força muito grande. E eles conseguiram eleger uma coisa que é muito difícil, Azenha, muito difícil. Eu tenho vistos, eu até fui atrás, perguntei para muita gente se os vídeos que eu via do Renan Bolsonaro eram feitos por IA para desmoralizar o moleque. Não é, cara. O cara é uma anta. Imagina uma cidade que elege o mais votado. É o cara que não consegue articular três frases. Ele vai no púlpito e fala assim: eu vim aqui para falar uma coisa a vocês. A cobra vai fumar.
Aí ele diz em seguida: eu vou abalar o sistema de Camboriú. E é muito doido, né, Sérgio? Porque ele demora, aparentemente, para processar. Deve ser um Pentium 4, alguma coisa muito antiga ali para rodar a próxima Ele tem um palavra. problema de hard disk, é um problema de memória RAM dele. Na hora que ele põe a memória RAM, ou a memória RAM é uma placa muito pequenininha, ele não consegue coadunar. Parece aquele tem que baixar uma parte, subir outra. Mas você lembra no passado, né, Sérgio, quando o computador dava muito isso, ficava rodando, você esperando. É isso. E aí ele põe o Carlos, né, o irmão dele lá. Olha, o irmão dele, a eleição do irmão dele em Santa Catarina também vem numa trajetória de estados, né, que existem. A sociedade civil ela está muito bloqueada, não existe um espírito assim público muito forte. O neoliberalismo arrebentou muito esse espírito, se ele tivesse existido, mas me parece que até democracia, assim, a ideia de direitos, pré-direito, sabe? Como, eu sei que é chato, você pega o Sarney, você lembra, né? O Sarney é eleito num outro estado, porque ele monta uma máquina política de troca de favores. É o centrão operando em lugares assim e, ao mesmo tempo, em Santa Catarina, eu acho que uma força muito grande de grupos ultraconservadores, neoliberais, e é uma pena, né? Porque você tem isso também no interior do estado de São Paulo, em alguns lugares, você tem um avanço de um pensamento que coloca o direito das pessoas, os direitos coletivos, direitos individuais, direitos sociais, e não preciso nem falar de trabalhistas, como algo absurdo, que é preciso que seja destruído. Então, você tem bolsões que o cara diz, não, que direito social está atrapalhando o meu bar, eu não consigo contratar mais funcionários. Eu tive até uma conversa com o cara, viu, Azenha? Eu cheguei e falei, olha, o senhor não está conseguindo contratar, será que o senhor já pensou que está competindo com o Uber? Não. O cara falou, não, é porque o cara chega aqui e fala, 6 por 1, eu não quero. Eu falei, é claro que ele não quer. Ele não vai precisar estar aqui nessa coisa. Lá no Uber, ele trabalha mais, olha que incrível. Só que ele se sente livre. Ele se sente... E ele vai ganhar mais, você acredita? Ele vai ganhar mais se você paga ele aqui. Então, não é a Bolsa Família. A Bolsa Família, ninguém quer viver de Bolsa Família. Claro que quer. O cara, eu falei, bicho, não quer, cara. Tá mais que claro, a gente tem pesquisa, as pessoas vão atrás de emprego, as pessoas vão atrás de dignidade. E elas, claro, aqui se paga muito mal, então as pessoas têm que ter programas sociais como o mundo inteiro tem, né? Então, mas o cara tem essa ideia, não sei se você entende, ele não sabe que quem está competindo com ele é o trabalho precário. Ele acha que ele não tem funcionário no comércio, muitas vezes não tem mesmo, em várias áreas, porque ele está competindo com Bolsa Família, cara, que loucura! Ele está competindo com o Uber, com o cara da bicicleta, com o cara que falou, eu não vou trabalhar naquele boteco, o cara me humilha, eu tenho que ficar lá 24 horas praticamente. Eu sei que não é isso, mas ele fica mais de 8 horas. E fica lá de 6 dias por semana. Aí não rola, né? Aí não tem a menor condição. Então, eu acho... virou uma monarquia ou um CEO, né? Eles são CEOs, né? Você sabe disso. A extrema-direita brasileira, americana, desculpe, que influencia aqui, tem um cara que já veio aqui no Brasil, chama Kurtz Yarvin. Ele tem um outro... Do MBL, né? Oi? Ideólogo do MBL. Ideólogo do MBL. Não, mas ele é ideólogo do Trump, tá?
Não é do MBL só, não. Que você acha que o Trump... A ideia de um CEO, de o sistema político que ele defende nos textos, junto com o Nick Land, que é um outro filósofo inglês, mas que é norte-americano, curioso, né? Todo mundo é estrangeiro lá e é contra estrangeiro, né? É muito louco. O Peter Thiel é alemão, o Nick Land é inglês. Eu nem sei a origem desse Kurtz Yarvin com esse nome, mas enfim, esses caras, eles defendem um neocameralismo, mas não com monarca, mas com CEO. E aí quando você pergunta para eles, mas vem cá, e como que é a democracia? Não, não é democracia. Quem tem mais ações. Quem tem mais dinheiro comanda. Então, na verdade, não é errado a gente falar. É um governo de bilionários. Os caras defendem um governo de gente que é o que já está dominando, né? Os Estados Unidos é uma plutocracia, né, gente? Sem dó nem piedade. Deixa eu trazer umas notícias de última hora aqui, para só atualizar sobre o caso aí, né? O Davi Alcolumbre deu uma entrevista, saiu também, né? Quando era... Na entrevista ele disse, era muito fácil quando as acusações da Polícia Federal eram com o PL, tipo, ele está tirando uma... Mas ele também saiu em defesa do Jacques Wagner, disse que a presunção de inocência tem que prevalecer, segundo Alcolumbre. Isso aqui é o que está pegando nas redes bolsonaristas, a apreensão dos $55 mil e 33 mil euros em vários endereços, e aqui eles põem endereços de Jacques Wagner. Não sei se é verdade, porque os endereços não estão sendo revelados, então, mas é o que os bolsonaristas estão se apegando a isso. Saiu uma nota da bancada do PT, manifestando sua plena confiança pública no senador Jacques Wagner, e enquanto vocês estavam falando e eu estava mutado, eu ouvi aqui na Globo News um comentário do Camarote, segundo não sei, o Gerson Camarote da Globo News, acho que é Gerson, né? Dizendo que tanto a liderança do PT quanto o presidente Lula esperam um gesto do Jacques Wagner no sentido de se afastar de seus cargos para não envolver o governo nesse período eleitoral. São as notícias de última hora para vocês comentarem, Yuri e Sérgio. Eu acho aí, Azenha, que é lamentável, né? Porque é o que eu te falei, vai querer contaminar, vai falar, olha, tá vendo? Até o Lula falou, vão recortar, tá todo mundo envolvido. É isso, né? E é uma pena, porque não tem nada a ver, cara. O Vorcaro é um esquema desse capitalismo gangster, dessa financiarização que nós combatemos dioturnamente. Então, ele querer envolver, mesmo o PT mais pragmático com isso, é um equívoco. Cara, é um negócio que não é um equívoco, né? É uma estratégia, né? É uma estratégia. A Rede Globo sempre, desde o começo, é que ela parou, mas no começo ela bombou esse negócio de tentar misturar tudo e dizer, olha, não, então é 1 e 1, menos 1, acabou. Tá todo mundo checado, isso não tem que interferir na eleição. Mas a Globo hoje, viu, Serginho? Conhecendo a Globo por dentro, como eu conheço, hoje o Jornal Nacional vai ser um espanto. É que não tem tempo, que é a Copa do Mundo. Eles estão dando matérias diariamente. Ontem fizeram uma reportagem sobre o Hugo Motta, né? O Hugo Motta é acusado de ter sido... Ele viajou lá para Portugal, claro. E aí, numa mensagem, o Vorcaro disse, né? Bom, ele e o Alcolumbre viajaram para Portugal, quem pagou a hospedagem foi o Vorcaro, e aí não entra nem o Papa, o Vorcaro disse, da reunião que ele teve em Portugal. Então, um é presidente da Câmara, outro é presidente do Congresso. A Globo deu essa notícia ontem sobre o Hugo Motta. Hoje, vixe. Não, hoje, será que eles vão, Serginho, Azenha, será que eles vão reviver o propinoduto? Será que vai ter propinoduto? Mas, assim, eu queria reforçar, a gente, inclusive, está tendo debate aí sobre o que vai ser o futuro. Queria saber, Sérgio,
defende que o governo faça afastamento do Jacques, ou que o Jacques... É que o governo não controla um senador, né? O senador, ele tem mais essa, né? Não é uma coisa, o Lula falar, você saia. Não é assim. O cara pode falar, não vou sair. Ele que tem o posto da liderança, né? Tem o posto da liderança do governo no Senado. Tudo bem, ele pode sair. Então, essa liderança é definida pela bancada. A bancada pode se reunir. Duvido que essa bancada no Senado faça alguma coisa se não a iniciativa não partir do próprio Jacques Wagner. Porque ele pode sustentar uma situação. Agora, vamos cá entre nós. O Alcolumbre, gente, pelo amor de Deus, não dá para comparar, né? Porra, gente, o Alcolumbre é um cara... Cara, ele é um cara extremamente complicado. Eu não acho... eu sei que ele é uma autoridade, é preciso reconhecer a sua capacidade política de ganhar o Senado, mas ele falar que não tem determinadas práticas do Centrão, o que é o Centrão? Nós não podemos nos ligar ao Centrão, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que... Eu sei que tem amigos meus que falam, essa história de Congresso inimigo do povo é um tiro no pé, porque tem gente boa no Congresso. Concordo. Tem gente muito boa no Congresso. Mas quando a gente fala Congresso inimigo do povo, ou existe uma trinca de partidos que envolve o PL, o PP, que envolve a União Brasil. Cara, votar nesses partidos significa alimentar a voracidade do Centrão, que são projetos particulares, são projetos de destruição da política pública. Né? Eu não consigo aceitar que as universidades brasileiras hoje, não sei se vocês sabem, Yuri e Azenha, uma parte do orçamento delas vem de verbas parlamentares, cara. Isso é o fim da política pública. Você fala, mas não é bom? Não é bom. Parlamentar não é para distribuir cachê. Parlamentar é para fiscalizar o governo, criar leis e fazer análise do que está acontecendo nas políticas públicas. Parlamentar é o poder legislativo, um dos poderes mais importantes da trinca, que é judiciário, julga, legislativo, cria a lei e o executivo executa. Você fala, mas isso aí não é muito Montesquieu, não está ultrapassado? Não está ultrapassado. Num sistema onde a democracia é liberal, isso é fundamental para nós. Outra coisa é num sistema de comissão, num sistema de conselhos como tem na China. Outra coisa é o cara ter que se reunir, o chefe da empresa com o cara do liderança popular no mesmo conselho, e aí você discutir os elementos que são constitutivos da política pública. É outro tipo de democracia, não é uma democracia baseada em marketing, baseada em fake news, baseada em cara pegando criancinha. Não, nós estamos numa democracia liberal. Então, cara, a gente não pode achar que o que o Lenin chamava de cretinismo parlamentar. Nós temos que dar um tapinha nas costas do Alcolumbre. Cara, o Alcolumbre é o sustentador do Centrão. Não contem comigo. E ele tem relações com o Vorcaro. Porque não sou eu que disse. Aí, não, você vai ser processado por falar que ele tem relações com... Não, eu não vou ser, porque tá noticiado, a Polícia Federal disse. Então, veja bem, eu acho que isso tem que ser apurado. Ele diz, não vai ter CPI, deveria ter. Agora, é óbvio que eles vão tentar, a extrema-direita, desvirtuar a CPI, como está fazendo agora com esse caso, que nossa, os caras vão tentar deitar e rolar e anular esse escândalo do capital financeiro brasileiro, né? Que a minha dúvida, Zenha, sempre fiquei com isso na cabeça. Como é que o cara do Bradesco,
que sabia que o Banco Master era uma picaretagem. Por que ele sabia? Porque ele nunca incorporou na carteira deles. Nem Bradesco, nem Banco do Brasil, nem Itaú. Eles não incorporavam. Eles falavam, olha, se você quiser, você tinha que assinar 10 papéis para aplicar lá, porque ele não vai cobrir aquilo. Eles sabiam que era podre. E aí? Mas aí que tem a coisa, aí que tem a mão Bolsonaro. O presidente do Banco Central falar que não recebeu o telefonema dos bancos, falando assim, ô bicho, você tem que olhar isso aí. Só que ele estava no esquema. O presidente do Banco Central, o Bob Fields Neto, Campos Neto, né? Estava no esquema. Não tem esquema Vorcaro sem a cobertura de Campos Neto. Agora, falar que o Campos Neto é do meu lado, que tá tão... Ah, cara, não dá para aceitar isso. Mas é o que vai acontecer, né? Vai ser uma disputa. E a Globo tá aí para isso, né? A Globo tá a fim de abrir. Olha, eu tenho ouvido muitas pessoas no interior, inclusive em São Paulo, viu, Yuri Azenha, dizendo o seguinte: os caras começaram uma parte daquele, mesmo do bolsonarismo, a tentar procurar outra alternativa. Começaram a falar de Zema, começaram a falar de outros caras. E tentar, porque foi um negócio abalador. Só que esse tipo de operação agora, o resultado disso vai ser uma narrativa para tentar retomar esses segmentos e voltar a extrema-direita tentar ameaçar a liderança. Por quê? Porque nós precisamos ganhar no primeiro turno. Nós precisamos ganhar no primeiro turno. Essa que é a questão. E é fundamental. Aí você fala, não, mas eu vou para fazer campanha lá na frente, agora não pode. Eu não estou fazendo campanha partidária, eu estou fazendo campanha nacional. Nós precisamos sair, as pessoas precisam sair nas ruas, precisam denunciar essa corja que domina o Congresso Nacional, que se chama Centrão. Cara, e que em aliança com a extrema-direita. Não dá para aceitar isso, cara. Vou fazer isso lá na frente. Lá na frente pode ser tarde. Né? A gente precisa... A cidadania precisa se manifestar agora, cara. É isso o que aí. Você disse, viu, Sérgio? Me preocupa muito, porque é o seguinte... Vorcaro, presidente da Câmara, pediu um empréstimo de 22 milhões para a compra de um terreno de uma parente. Presidente do Senado, Alcolumbre enrolado com ele. Flávio, e agora supostamente o Jacques Wagner. Então, o que eles vão tentar criar na população, na minha ideia, Sérgio? É o que você falou. Foi um escândalo de todo mundo. Aí favorece quem? Aqueles cavalos que aparecem de última hora. E favorece o bolsonarismo. Favorece o bolsonarismo sobre o Senado, por exemplo. Aqueles candidatos que atropelam novatos de última hora que vêm e levam tudo. Isso. A gente já entendeu o esquema deles para ganhar essa eleição. Mas Zé, eu tive há uns 2 meses atrás em Porto Alegre e eu peguei um motorista de Uber, mas aí eu fiquei dando corda. O cara era uma metralhadora. Ele falava assim: você viu agora de novo? O Lulinha? Eu falava, mas o Lulinha não foi? Foram atrás, investigaram, vasculharam a vida do cara tal, e não encontraram nada, nem no INSS, nem em nada. Ah, mas você não sabe o Lulinha? O Lulinha é o dono da JBS. Eu falei, porra, cara, isso já foi... Não é nem mais normal. O cara, olha que loucura, eles têm um conjunto de mentiras. Você lembra o negócio da JBS? É antigo. É antiquíssimo, já não tem nada a ver, mas eles, como não pegou o Lulinha no INSS, não pegou não sei o quê, eles voltam com uma coisa que ninguém lê, mas já ouviu falar, puta, eu já ouvi falar. Então, é uma operação que eu insisto nisso. A desinformação não é uma mentira qualquer. A desinformação é a estratégia da extrema-direita. E eles mantêm mentiras e tem com cinismo de retomar mentiras já desmentidas, notoriamente falsificadas. Eles voltam com isso. Então, eles voltam e ficam no caldeirão com as mesmas coisas. Então, é nesse sentido que eles vão combinar
essas narrativas de falar todo mundo é igual, porque se todo mundo é igual, existe esses caras aqui que são ladrões, são corruptos. E, na verdade, toda vez que você pega os esquemas, os ladrões e os corruptos são em geral, ou na maior parte das vezes, assim, e é muito, 99% é do PL, é do PP, da turma do Sérgio Moro, que aliás, gente, para mim é uma coisa que mostra como é cínico esse cara, né? Ele do lado do presidente do PL, Azenha. O cara do lado do cara que ele sabe que é um cara do esquema, junto com o filho candidato a presidente, que você lembra, né? Ele saiu do governo porque ele queria investigar, segundo ele, o Flavinho. Ele queria investigar o Flavinho. Então, é uma situação muito complicada. A desinformação é o coração cínico da extrema-direita. Vou pedir para sair, porque eu tenho que... A gente ia pedir também, porque nós temos que encerrar o programa, Sérgio. Valeu! Obrigado pela entrevista, camarada. Valeu, Abraço. Até mais. Tchau aí. É.